Nós temos estudado já há algum tempo o livro de Salmos. E o último Salmos que estudando foi sobre o Salmo 14, que falava sobre a depravação total do coração da humanidade. Davi, ele fala que o tolo, mesmo aquele que é impossível o homem não ter nenhum conhecimento de Deus. E Davi talvez esteja falando até do povo de Israel, aquelas pessoas que tinham as alianças, tinham os profetas, tinham a lei. Mas que em determinado momento no seu comportamento eles estavam comunicando lá dentro do coração deles, não Deus, isto é, eu não quero Deus na minha vida, eu quero seguir a vida do jeito que eu acho certo, do jeito que eu acho correto. Então Davi vai dar uma descrição de como o tolo se comporta. Nós vamos ver um pouquinho depois como relembrar esse comportamento do tolo. Mas dentro do capítulo 14 de Salmos, Davi também menciona várias vezes a respeito do justo, que o Senhor protege o justo, que o Senhor se torna um refúgio para o justo. E hoje, no capítulo 15, Davi vai fazer uma descrição de como é o justo, da onde ele vem, como ele se tornou justo e qual é o anseio do seu coração. O versículo 1 é a chave desse capítulo 15. Porque ele faz duas perguntas, isto é, quem tem acesso à presença de Deus e quem permanece ali na presença de Deus. Então esse salmo se torna um antagonismo, uma oposição entre o Salmo 14, que fala do tolo, a ênfase é o tolo, e o Salmo 15, que a ênfase é o justo. É essa diferenciação, essa descrição dos dois comportamentos. Quando nós lemos o Salmo 15, algumas vezes nós nos assustamos. E isso nos desanima. Várias pessoas na história que eram fiéis a Deus, que amavam a Deus, quando liam esse capítulo, choravam. Porque, como Davi, parecia aquela pergunta, ninguém então pode. A resposta parece que para as duas perguntas que Davi faz no capítulo 1, é que ninguém pode acessar a presença de Deus e ninguém pode permanecer na presença de Deus, porque não preenche aquelas características. Então, esse salmo não é uma prescrição, não é uma lista de coisas para nós buscarmos fazer para então aí sermos aceitos por Deus. Pelo contrário, esse salmo é uma descrição, é a identificação de quem entrou na presença de Deus. É o anseio de toda aquela pessoa que ama a Deus, de se tornar igual. É a identidade, é a exposição do coração de quem está andando com Deus. Portanto, nesse salmo, nós vamos verificar, e vocês vão notar durante a exposição dos salmos, que existem 11 traços de caráter. E esses 11 traços de caráter, eles são relacionados aos relacionamentos horizontais, aos nossos relacionamentos com as pessoas. Não somente com pessoas que creem em Deus, mas também com pessoas que não creem em Deus. É interessante isso, porque é a coerência referente à pessoa que anda com Deus. Se eu digo que amo a Deus, mas odeio o meu próximo, o apóstolo João falou, eu me torno mentiroso. Porque Deus eu não vejo, o próximo eu vejo. Tiago fala que se nós não mostrarmos com as nossas condutas, com os nossos comportamentos, com o nosso caráter, as mudanças que Deus está causando na minha vida, por eu estar na presença de Deus, a minha fé é falsa, é mentirosa. Significa que eu não entrei, não acessei a presença de Deus e não estou na presença de Deus. Então esse salmo é uma descrição daquela pessoa que está andando com Deus. Vamos recapitular a respeito do tolo e do justo que nós vimos no último estudo, na última mensagem do capítulo 14. Deus então, santo, justo e bom, misericordioso, criador, criou o homem ligado a ele. O homem era perfeito e dependia da santidade dessa ligação e tinha paz com Deus, gozava de harmonia com Deus. Mas um dia o homem tentado se rebelou e se desligou com Deus. O pecado passou a dominar a sua vida e toda a sua vontade, toda a sua liberdade foi escravizada pelo pecado. Tudo que o homem quer hoje, se ele agir com a sua própria mente, com o seu próprio coração, vai levar o homem ao caos.
Isso que se chama então depravação total. Toda a sua vontade, o seu pensamento, tudo aquilo que o homem tem de espiritual foi contaminado pelo pecado. O homem não busca a Deus, ele inventa coisas inúteis, ele não agradece a Deus, e apesar de toda a assinatura de Deus, toda a pessoa de Deus ser revelada pela criação, o homem é indesculpável, porque ele não busca a Deus, ele não agradece, não louva, e pelo contrário, inventa inutilidades para adorar outras coisas. Então o homem está nessa desgraça, nessa miséria, nessa cegueira espiritual. O homem não tem como resolver esse problema, sair dessa situação. Então Deus, na sua bondade, no seu amor, pela sua misericórdia, pela sua graça, envia o próprio Filho Jesus para se encarnar, sofrer, nos ensinar, foi aprisionado, foi condenado, foi crucificado, foi sepultado e ressuscitado. Então, com os méritos de Jesus, aquele que crê nos méritos de Jesus, então é salvo, é justificado, é eleito, é aceito por Deus e é justificado por Deus porque está em Jesus Cristo. Apesar de que ainda nessa trajetória, enquanto em vida, nós temos ainda a natureza pecaminosa, Deus colocou em nós o Espírito Santo e uma nova natureza. Apesar de sofrermos nessa vida, nós estamos seguros das mãos de Deus e um dia seremos arrebatados ou quando morrermos, seremos glorificados, ressuscitados e estaremos para sempre com Deus. Enquanto existirmos aqui, nós pertenceremos então a esse grupo de pessoas que foram eleitas e justificadas e salvas em Cristo. Esse grupo se chama, a composição desse grupo se chama igreja, que se reúne em igrejas locais para cumprir uma missão, um propósito de vida, de servir a Deus, de servir ao mundo e de servir a própria igreja. Todos nós temos uma missão e um propósito de vida aqui na terra, de glorificar a Deus através de dons e talentos. Esse grupo de pessoas, então, que pertence à igreja, que ainda vive nesse mundo, que foram regeneradas, se chama justo. É essa pessoa que olha para dentro de si e percebe que há muito mal ainda que precisa ser redimido. Ela já foi redimida da condenação, mas ainda ela precisa ser redimida do poder do pecado que existe nela. E por causa da intimidade que ela tem com Deus, o seu anseio, o seu desejo de se parecer mais com Cristo se torna cada dia mais latente e mais forte. E ela então agoniza de saber que existe uma grande caminhada para se chegar à imagem de Jesus. É isso que o capítulo 15 do livro de Salmos fala. É esse anseio, é essa descrição de que alguém que foi regenerado por Cristo e está na sua presença, agora deseja ser transformado, deseja ser moldado à imagem de Cristo. No capítulo 15, nós vemos algumas descrições do tolo. Lá no coração ele fala que não há Deus. Aquela pessoa que está dominada pelo pecado, é escrava do pecado, está numa situação de depravação total e não quer saber de Deus. Todos são assim, não há um justo sequer. É o que Davi fala. Então é como se Deus estivesse procurando no mundo todo, como se fosse fazer uma colheita, e não acha ninguém que faça o bem. Não há um sequer. Não há escapatória, não tem jeito. Apesar ainda do homem agir com um certo nível de bondade, mas nenhuma bondade que o homem pode praticar pode ser suficiente para ele resolver o problema do pecado, da ira de Deus. Ele está separado. Então o comportamento desse homem está corrompido, a comunhão está cortada entre Deus, ele não aprende de Deus, ele não ora a Deus, e por causa disso ele é cruel, ele pratica o mal, até contra o próprio povo de Deus, como se fosse uma coisa banal, como se fosse comer um pedaço de pão. E ele caminha num caminho que ele cria, sem fazer cálculos, sem calcular que aquilo vai destruir ele, vai trazer consequências sérias nesse mundo e numa vida posterior, numa vida eterna. E ainda assim ele é causador de lamento, ele faz pessoas sofrerem, pessoas que tentam lutar, viver essa vida com o mínimo de conforto, mas o homem cria guerras,
e traz lamentos para as pessoas que algumas vezes nem fizeram mal para eles. Mas Deus nesse salmo tem um compromisso divino. O compromisso que promete a Davi que ele vai enviar Yeshua, o Messias, para salvar, para resgatar e ter uma eternidade para sempre. O Yeshua vai eliminar o mal desse mundo. Essa é a grande questão. Se Deus existe, por que o mal existe? Mas um dia Deus vai dar conta disso. Ele tem o seu programa, ele tem o seu plano já traçado anteriormente, antes da própria eternidade. Hoje nós vamos ver o capítulo 15 do livro de Salmos. E a tese aqui, o que nós poderíamos dar uma palavra para resumir o livro de Salmos, é que aquilo que mais amamos tem o poder de moldar nossas vidas. Quando nós devotamos o nosso coração, as nossas energias, a nossa mente, a nossa vontade para algo, nos devotamos àquilo, aquilo vai mudar a nossa vida. Mudar a nossa mente, a nossa vontade, o nosso comportamento, a nossa conduta. Um pequeno exemplo disso é quando uma jovem adolescente, um jovem adolescente, se torna fã de um artista. Em pouco tempo o seu quarto vai ser ilustrado, vai ser ornamentado com lembranças desse artista. O seu jeito, se as músicas, os seus trejeitos vão se parecer com esse artista. Ele vai falar igual, ele só vai falar nele. Porque o seu coração está devotado àquilo. Se existe mau comportamento naquilo que a pessoa está devotando ao seu coração, ela também vai assumir esse mau comportamento. E algumas vezes jovens passam ridículos. Agora, se existem bons comportamentos, boas atitudes, isso vai enriquecer a vida desse jovem. Não somente jovem, adultos são assim. A mesma coisa acontece com Deus. Se eu tenho um anseio por Deus, e eu quero entrar na sua presença, eu quero permanecer na sua presença, desenvolver uma intimidade com Ele, e o meu amor foi exclusivo para Ele, Deus ocupar o centro do meu coração, da minha vida, eu vou me parecer cada dia mais com o próprio Deus. Pois aquilo que eu amo tem o poder de moldar a minha vida. Para quem eu me dedico a minha atenção, vai moldar o meu coração. Isso é o resumo do Salmo número 15. Vamos estudar esse Salmo? Olha aqui as duas perguntas mais importantes que a Bíblia tem. Se a Bíblia tivesse que ensinar algo para nós, seria nos ensinar a fazer boas perguntas, perguntas corretas. Para aprender alguma coisa, não basta ficar na frente de alguém e essa pessoa falar. É importante a sua cabeça elaborar perguntas, ser curioso, por quê, qual a razão. Não aquela pergunta simplesmente para combater, mas a pergunta para você ter respostas corretas. Algumas vezes nós não sabemos fazer perguntas, então quando a resposta vem, ela não satisfaz. Não está ainda preenchendo todas as lacunas do que você precisa saber. Então você faz uma outra pergunta. É interessante que o ministério de Jesus, a sua caminhada entre os discípulos, entre a multidão, é repleta de perguntas. Boa parte das vezes, os discípulos perguntavam para Jesus. Pessoas vinham até ele e perguntavam para ele. Boa parte das vezes, a resposta de Jesus era com outra pergunta. As pessoas vinham muitas vezes para pegar Jesus, para colocar ele encostado numa parede, para tentar ridicularizá-lo. E ele devolvia com outra pergunta, trazendo um ensino, ampliando e mostrando a mente deles tão baixa, tão minimizada. Perguntar é algo importante. Nós temos que descobrir quais as perguntas importantes e sérias que temos que fazer. E se na Bíblia temos tantas perguntas, essas duas perguntas que Davi faz são as mais fundamentais. Olha o que Davi chega diante de Deus e pergunta: Senhor, quem pode ter acesso ao seu santuário? Todos nós, quando vamos fazer uma viagem, ou vamos para um show, ou vamos para qualquer lugar, nós temos que saber como entrar. O que é necessário? Tem custo? Não tem?
E não podemos esquecer, depois de comprar o bilhete, a passagem, não podemos esquecer, porque ela vai ser checada. A coisa mais séria é que, por causa do pecado, o nosso acesso com Deus foi bloqueado, foi impedido. E não somente isso, mas lá de dentro do santuário de Deus, vem a ira de Deus contra nós para nos destruir, condenando-nos à penalidade eterna. Nós temos que perguntar, Deus, todos têm acesso à sua presença? O canal está aberto? Como que eu entro? Qual é o custo? Então Davi faz essa pergunta séria. Senhor, quem pode ter acesso ao seu santuário? Quem pode permanecer no seu santo monte? Na sua presença? Talvez quando Davi escreveu esse salmo, foi bem naquela época em que Absalão tomou o poder do reino e Davi foi expulso. E ele está questionando. Deus, eles não podem usurpar o uso do templo, o uso do tabernáculo. Quem pode ter esse acesso? Quem pode permanecer, Deus? Eles não preenchem as características. Então Davi, ele coloca para nós essas duas perguntas essenciais. Como ter acesso e como permanecer na presença de Deus. São coisas diferentes. É interessante que no passado, Deus começou a ensinar a humanidade a respeito disso. Lá com Abel já começou essa revelação progressiva de Deus, de como podemos satisfazer a ira de Deus contra nós e sermos aceitos com Deus. Caim achou que era de um jeito, mas o sacrifício de Abel que foi aceito, porque Deus queria ensinar que o pecado gera morte e somente a expiação de um inocente, em nosso lugar, pode aplacar a ira de Deus contra nós. Tempos depois, Deus então chama Moisés para libertar o seu povo e para ensinar esse povo as suas leis, os seus mandamentos, a respeito da sua santidade, a respeito da depravação humana e qual a maneira exclusiva de adorar a Deus, de entrar na presença de Deus e permanecer na presença de Deus. E o que Deus usou foi o tabernáculo. O tabernáculo, quando as 12 tribos, 2 milhões de pessoas, 2 milhões e meio de pessoas saíam no deserto, o tabernáculo saía na frente. Era desmontado e saía na frente. Mas quando paravam num certo lugar, esse tabernáculo era montado. Ele tinha cercas, tinha alguns objetos no pátio, depois tinha uma tenda que tinha o lugar santo e o lugar santíssimo, que havia objetos nesse lugar. Através dos rituais, através das ações dos sacerdotes e levitas, Deus então queria comunicar ao homem como se tem acesso a Deus e como se permanece na presença de Deus. E é interessante que o tabernáculo ele vai revelar o amor e a bondade de Deus. Isto é, a misericórdia e a graça de Deus. Deus não dá aquilo que nós merecemos, a misericórdia, e Deus dá aquilo que nós não merecemos. Deus não dá o que merecemos e Deus nos dá aquilo que não merecemos. Isso é amor e bondade, é graça e misericórdia. E a sequência da entrada no tabernáculo mostra a sequência do acesso e permanência a Deus. O tabernáculo ele era contornado por uma cerca e só existia uma entrada, uma porta. Então, para se ter acesso a Deus, só existe uma entrada. Ninguém pode pular a cerca. E essa entrada, ela representa o perdão de Deus. Logo que você entra, a primeira coisa que era feita era o sacrifício, era a morte do animal. E então mostrando ali que nós não podemos entrar na presença de Deus se algum inocente não morrer por nosso lugar. E com essa morte desse animal e nós crendo que esse animal está morrendo em nosso lugar, o ofertante colocava a mão sobre a cabeça desse animal, trazendo a justiça, imputando a justiça e a injustiça um no outro. Então nesse momento Deus declarava aquele que estava crendo no sacrifício, declarava ele justo, Deus justificava, Deus batia o martelo, você foi aceito. Então a entrada por um só lugar e já executando o sacrifício. Não se entra na presença de Deus sem crer no sacrifício. Antes era dos animais que projetavam a fé
para Jesus. E hoje nós já temos o sacrifício de Jesus executado. Então nós só podemos entrar na presença de Deus, só temos acesso se crermos em primeiro lugar que Cristo morreu por nós. Nesse momento nós somos justificados, nós nos tornamos justos, somos eleitos e nos tornamos filhos de Deus. João capítulo 1, o Evangelho de João, fala que ele deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora nós somos justos, mas ainda temos uma natureza pecaminosa, ainda pecamos, ainda estamos distante do padrão que Deus quer que nós vivamos. Mas Deus não nos enxerga, Ele enxerga a justiça de Cristo em nós. E logo após o sacrifício, então tinha a purificação, aonde um tanque de bronze, os sacerdotes se lavavam, o ofertante se lavava, então se purificando das mãos sujas, dos pés sujos, daquele caminhar sujo. Então isso lembrava a respeito da santificação. Depois de entrarmos, de sermos aceitos, não há sossego. Agora estou tranquilo, agora resolvi o meu problema. Não. Eu redimi a minha vida de forma eterna. Agora eu tenho que redimir a minha vida no meu comportamento diário para me tornar semelhante a Cristo. Então a purificação lembrava a santificação, que é diária. Todo dia nós temos que nos purificar. E quando nos purificamos, caminhamos então em direção ao lugar santo. E ali tem tudo aquilo que provém para o meu crescimento, a luz, o alimento. Deus provendo para nós um crescimento, um amadurecimento através da sua palavra, através da oração, através da ação do Espírito Santo na nossa vida. Com essa santificação, com esse crescimento, eu vou adquirir poder para exercer o meu ministério. Eu não posso falar o que eu bem entendo. Eu não posso dar minha própria opinião. O meu ministério tem que ser centrado nas Escrituras. Aquilo que eu vou evangelizar, aquilo que eu vou ensinar, aquilo que eu vou cantar, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Então, quando eu cresço no alimento, na palavra, meus olhos são iluminados, minha mente é iluminada e eu tenho comunhão com Deus através da oração. Eu tenho uma capacitação do Espírito, então, para ministrar a Deus. Eu entro na presença de Deus, eu me purifico dos meus maus comportamentos, minha má conduta, e eu agora tenho o poder de Deus para servi-lo e servir a igreja. E com isso eu não posso parar ainda. Eu entro no Santo dos Santos. O véu se rasgou. Agora, com ousadia, cada um de nós não depende mais de nenhum sacerdote. Eu entro na presença de Deus. E estando na presença de Deus individualmente, desenvolvendo a minha comunhão, eu vou ter intimidade com Deus. E quanto mais esse processo de purificação, poder e presença de Deus acontece na minha vida e eu me alegro com isso, me satisfaço com isso, Deus é suficiente, Deus é o centro da minha vida, aquilo que Deus é vai fazer parte da minha vida. O meu caráter vai ser mudado. O que eu quero dizer isso? O que o texto está querendo dizer conosco isso? Que se eu digo que eu entrei na presença, eu tive acesso a Deus, isto é, eu creio, se eu digo que eu sou filho de Deus, que eu sou salvo, mas eu não procuro limpar as minhas mãos, eu quero ainda continuar no meu velho caminho, se eu não busco crescer no conhecimento, na oração, na iluminação dos meus olhos, e se eu não busco ter uma intimidade com Deus, eu amo ainda muito mais esse mundo e devoto meu tempo, meu talento e meu tesouro a este mundo, aos meus prazeres, às minhas ambições, então eu não entrei lá atrás. Eu não me tornei filho de Deus. Eu estou mentindo para as pessoas e a coisa mais triste, eu estou mentindo para mim mesmo. Então, como eu saber para mim mesmo e para as pessoas se realmente eu entrei, eu tive acesso? É isso que Davi vai falar no Salmo 15. Que quem teve acesso está purificando, está desfrutando do poder de Deus, está desfrutando da presença de Deus, o seu caráter é mudado. As transformações são normais, são naturais. Então, quando eu encontro
ou não encontro essas características de Deus na minha vida, eu tenho que desconfiar, eu tenho que ficar preocupado e correr atrás. Então o Salmo 15 é um anseio. Senhor, quem pode ter acesso ao seu tabernáculo? Quem pode permanecer no teu santo templo? Quem está lá está desenvolvendo as mesmas características, as mesmas descrições que nós encontramos em Jesus. Porque quem está lá anseia por isso, aborrece o mal e deseja ter o mesmo caráter de Cristo. Vamos ver essas descrições aqui no Salmo 15? Em primeiro lugar, nós vamos ver que Davi fala que quem está lá na presença de Deus, quem acessou e está curtindo da purificação, do poder e da presença de Deus, vive uma vida com integridade. Olha só nessa imagem desse versículo 2. O versículo 2 é o número pequeno em branco. E entre parênteses você vai encontrar 1, 2 e 3. Esse 1, 2 e 3 fui eu que coloquei, e ele é a numeração dessa lista dos traços de caráter das pessoas que estão caminhando, estão acessando verdadeiramente a presença de Deus e permanecem na presença de Deus. Então, naturalmente, consequentemente, esses traços de caráter vêm. Talvez alguns estão mais lá na frente, outros estão caminhando agora, mas o anseio é o mesmo. E quanto mais estamos na frente, esse anseio é maior. E a luta talvez seja maior, porque através da palavra de Deus nós percebemos que temos ainda muita coisa para Deus moldar a nossa vida. Então, Davi pergunta: quem tem acesso ao teu santuário? Quem tem acesso, quem pode permanecer no teu santo monte? Então, a resposta é do versículo 2 até o versículo 5. Então, aqui no versículo 2 nós temos 3 traços de caráter, que eles são relacionados à integridade da pessoa. Que não é uma pessoa que, numa área ela é boa, é perfeita, mas na outra área ela é corrupta. Veja o que Davi fala. Quem acessou a presença de Deus e quem permanece na presença de Deus é moldado e vive uma vida íntegra. Leva uma vida íntegra. Não é corrupta. E pratica a justiça. Pratica tudo aquilo que é justo, que é amável, que é puro. E quem de coração fala a verdade. Algumas vezes falamos a verdade, mas para machucar as pessoas. Algumas vezes falamos a verdade, mas lá no coração nem acreditamos naquilo que estamos falando. Então é de coração, é preocupado como a pessoa vai receber essa verdade. É falar a verdade, mas lá no fundo do coração é que procede essa verdade. Então, a primeira traço de caráter, a primeira característica que Davi fala aqui é que aquele que entrou na presença de Deus e aquele que permanece na presença de Deus, ele é identificado por ter uma vida de integridade. Não é dúbia. Ele leva uma vida íntegra, ele pratica a justiça e de coração fala a verdade. Não existe mentira em sua boca. Ele não inventa histórias. Segundo lugar, Davi fala que essa pessoa é leal. A sua conduta é de lealdade. Versículo 3, mais 3 traços de caráter. Como que ele é leal? Ele não difama os outros. Ele não faz nada, não fala nada que possa prejudicar o conceito de alguém sobre outra pessoa. Ele não trabalha de forma alguma para rebaixar o caráter de alguém diante de alguma pessoa. Mesmo que fale assim: olha, estou preocupado com tal pessoa. Por quê? Por quê? Não posso falar por questão de ética. Então, ela não cria dúvidas na cabeça da pessoa sobre o caráter de outra pessoa. Não difama. Não prejudica o próximo em qualquer coisa. Esse próximo aqui não é alguém da própria família cristã. É qualquer pessoa aí. Ele não tem os outros como inimigo, mesmo que os outros tenham ele como inimigo. Mas ele não prejudica. Agora, prejudicar aqui algumas vezes implica em falar a verdade. Algumas vezes nós não podemos encobrir
os erros de outras pessoas. Nós temos que beneficiar as outras pessoas para que elas aprendam com seus próprios erros. Não é empurrar a mentira por debaixo do pano. Nem fala mal dos amigos. Ele é leal. É duro quando a gente confia em alguém, abrimos o nosso coração para essa pessoa e quando vemos essa pessoa está espalhando essa informação e de forma errada ainda. É alguém que não te apunhala pelas costas. Então a lealdade é uma descrição de alguém que está na presença de Deus, porque Jesus Cristo foi leal, ele deu a vida pelos seus amigos. E até pelos inimigos lá na cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas quando lá no templo estavam cometendo erro, Jesus Cristo os confrontou. Jesus Cristo várias vezes falou: ai de vós, escribas e fariseus. Jesus Cristo confrontava ele com os pecados, falava a verdade de coração, mas não fez nenhum mal contra eles, nem com o próximo e principalmente ali com os amigos. Ele preservou, ele salvou todos aqueles que ele escolheu. Então, em primeiro lugar, que nós vimos que alguém que acessou a presença de Deus e permanece na presença de Deus, desenvolve na sua vida a integridade, uma vida em integridade. E em segundo lugar, desenvolve lealdade. Alguns de nós viemos de um pano de fundo, de uma história em que é totalmente oposto a isso. E é tão bonito ver que alguém que acessou a Deus, lutou contra o estilo de vida pecaminoso, e está desenvolvendo os traços de caráter de Jesus em sua vida. E anseia por isso, luta por isso, e se alegra e é grato a Deus por estar redimindo a sua vida. Em terceiro lugar, concentrando mais 3 traços de caráter, Davi fala que aquele que está na presença de Deus, aquele que é genuinamente filho de Deus, desenvolve fidelidade. Olha só o que Davi fala no versículo 4. Quem está lá despreza os que têm conduta reprovável. O que seria isso? Algumas vezes nós nos alegramos com pessoas que contam piadas sujas, que fazem erros, que fazem mal para as outras pessoas, e nós nos alegramos com isso. Nós não fazemos nada, nem nos entristecemos, permanecemos ali ouvindo toda aquela sujeira, e não desprezamos aqueles que têm conduta reprovável. Muitas vezes passamos até a elogiar e nos tornar fã dessas pessoas. E começamos a olhar para o jeitão dessa pessoa, pelo seu comportamento, e queremos imitar em nossas vidas. Mas quem está na presença de Deus despreza a conduta reprovável. Aponta o erro, trazendo graça de salvação para essa pessoa. Ele despreza aqueles que têm conduta reprovável e honra os que temem ao Senhor. Algumas vezes nós falamos bem de quem é o espertão, de quem roubou, de quem tem uma vida pecaminosa, e gostamos de falar mal daquelas pessoas e gostamos de desonrar aquelas pessoas que são nossos irmãos, que estão caminhando dia a dia, lutando dia a dia para ter uma vida de santificação diante de Deus e de servir a Deus. Eu vi de alguém no dia que falou que a igreja já tem mais, a igreja cristã, né, depois de Cristo, lá do livro de Atos até hoje, ela tem mais de 2000 anos. Mas essa igreja sobreviveu até hoje, apesar da própria igreja. Muitas vezes os maiores inimigos que a igreja tem, as pessoas que mais tentam derrubar e acabar com a igreja, em alguns casos são da própria igreja. Nenhuma igreja escapa disso. Por isso que nós temos que fazer uma autoavaliação. É isso que Davi está pedindo para nós fazermos nesse salmo. Se realmente eu acessei a presença de Deus e se realmente eu estou buscando purificação, poder e presença de Deus na minha vida. Então Davi fala que aquele que é fiel está lá. Ou quem está lá é fiel, desenvolve fidelidade.
Então ele fala, quem despreza o que tem conduta reprovável e honra os que temem ao Senhor. E cumpre suas promessas, mesmo quando é prejudicado. O que quer dizer isso? Algumas vezes, por algumas circunstâncias, nós damos a nossa palavra. Nós prometemos alguma coisa. E a sociedade muda. A economia muda. E de repente alguém vem, puxa, mas você falou que o preço do seu carro aí um mês atrás seria tanto que eu poderia comprar. E eu pedi um mês. E agora a economia mudou e você quer vender o seu carro mais caro para mim? Uma pessoa que curte a presença de Deus, se ela deu uma palavra lá atrás, não importa o que aconteça, mesmo que ela leve um prejuízo, ela vai honrar a sua palavra. Ela honra a sua palavra. Algumas vezes não foi sábia ou não tinha todas as informações e deu a sua palavra. Assumiu um compromisso. Não contou com alguma circunstância que está impedindo ela de realizar, mas ela vai realizar, porque ela deu a sua palavra. Ela deu a sua palavra de chegar na hora, ela deu a sua palavra que podiam contar com ela, ela deu a sua palavra que não faltaria. Hoje em dia, antigamente as pessoas não precisavam assinar contratos. A palavra tinha muita força, muita honra. A pessoa cumpria a sua palavra por causa da honra que tinha. Hoje as pessoas dão a palavra para tentar até enganar ou se livrar de alguma coisa. Até quando falamos assim que quando alguém pede oração para nós, olha uma coisa tão banal. Quando alguém pede assim, olha, eu estou com um problema, ore por mim. Ah, vou orar sim. E a gente esquece. E as pessoas estão, será que ela está orando por mim mesmo? Então uma dica aqui, não deixe para depois. Se alguém pedir oração para você, ore naquele mesmo instante. No momento que você escreveu estou orando ou vou orar, ore naquele instante. Você vai cumprir a sua palavra. Comece a perceber isso. Em todos os momentos, todas as situações, como você está cumprindo a sua palavra. E desenvolva isso. Você vai se sentir tão bem, você vai sentir a presença de Deus com você. Porque se tem uma coisa que é tão importante na pessoa de Deus, é que Ele promete e Ele cumpre. E se estamos bem próximos dele, nós vamos ser assim também. No versículo 5, então, Davi termina, dá mais uma qualidade daquela pessoa que está na presença de Deus. Ela é digna, ela tem dignidade. E os dois últimos traços de caráter aqui. Então, quem acessa a presença de Deus e quem permanece no santo monte de Deus é quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Como a área de finanças é complicado para nós. No mundo em que nós vivemos, trazendo essa ideia de quanto que nós devemos lucrar mais rapidamente, de forma mais fácil. Várias propostas nos atraem e nos seduzem, trazendo a ideia de, olha, você não precisa trabalhar muito, mas você vai ganhar bastante. Então, o amor pelo dinheiro, o amor pelo material, o amor pelo o desejo de ter uma vida muito mais tranquila, mais fácil, ganhando bastante, algumas vezes nos domina. E aqueles valores que nós tínhamos na nossa vida vão sendo quebrados dia após dia. E aí, se temos um pouquinho de recurso, nós buscamos alguém que esteja numa situação muito difícil e oferecemos então um empréstimo com lucros abusivos. Eu não sei exatamente quanto está hoje, mas eu creio, posso confirmar depois, talvez você saiba, mas o cartão de crédito no Brasil chegava, agora atualmente não sei, a 300% ao ano. Isso é algo abusivo, levando outras pessoas à miséria, é oportunismo. E o versículo 5, o 11º traço de caráter, é que dentro dessa área financeira, a pessoa que está na presença de Deus não aceita suborno para mentir sobre o inocente.
É ser uma falsa testemunhas. É isso que aconteceu com Jesus. Aquelas duas testemunhas chegaram diante do tribunal e mentiram, porque foram pagas. Quando isso acontecia, a pessoa que fazia falso testemunho merecia a morte. Hoje, vemos isso de uma forma tão comum. Pessoas sendo pagas para contar uma outra narrativa. E não se importa se o inocente será preso, será condenado, será prejudicado. O que importa é o que vou colocar no meu bolso. Essa ideia de quando o dinheiro ou o bem material brilha em nossos olhos é muito perigoso. Algumas vezes não somente prejudicamos outras pessoas, mas a gente vê muitas vezes jovens, garotas bonitas, inteligentes, que por causa que o dinheiro brilha nos seus olhos, entregam a sua vida a situações terríveis, destroem as suas vidas. Por um simples momento de conseguir comprar uma roupa bonita, um relógio bonito, estar na companhia de uma grande festa, mas não pensam nos sentimentos que vão ter, não pensam nas lembranças ruins que vão ter e nessa vida curta, frágil, que é a miséria humana. E depois a ranger de dentes. Como é difícil recuperar a nossa vida quando entregamos a nossa vida ao amor, ao dinheiro. A própria Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a razão de todos os males. O dinheiro não é a razão de todos os males, mas quando devotamos amor, devotamos a nossa vida ao dinheiro, entregamos, adoramos ao dinheiro, então ele é a razão de todos os males que acontecem conosco. Todos os transtornos emocionais. Nossa vida deixa de ter sossego. Alguns de nós enfrentam dificuldade financeira. E temos ansiedade, temos preocupações. Mas o Senhor está conosco. Nós devemos descansar no Senhor. Mas o texto que Davi está falando é quando a pessoa devota amor ao dinheiro, buscando fama, buscando posição, e não está nem aí se alguém vai ser prejudicado ou se ela mesma vai ser prejudicada, simplesmente por ter algo, ter um pouquinho mais de forma fácil e rápida. O Salmo 15 então falou para nós que aquilo que mais amamos tem o poder de moldar nossas vidas. Se entramos na presença de Deus, se nos purificamos, se estamos buscando poder através da palavra, através da oração, através do conhecimento bíblico, então nós temos esse poder e estaremos ministrando. E caminharemos na presença do Senhor. E quando fazemos esse processo de crescimento, amamos a Deus sobre todas as coisas. Aquilo que Deus é, vai moldar o meu caráter. Então a pergunta de Davi não é que eu devo fazer tudo isso para ser salvo. Todas essas coisas deverão existir na vida daquele que é salvo, daquele que diz que ama a Deus. O que nós vimos então? Quais são esses quatro descrições? Aquele que é justo, aquele que está na presença de Deus, aquele que caminha com Deus, aquele que ama a Deus, tem uma vida de integridade, é leal, tem lealdade, ele é fiel, ele tem fidelidade, ele faz o bem para os seus amigos e é digno. Tem controle sobre as suas finanças. Então ele tem uma boa conduta, um bom caráter, uma boa conversa e é constante, porque o versículo anterior, deixa eu voltar aqui a esse versículo, olha só como termina o versículo 5. Quem age assim, jamais será abalado. Por quê? Ele é forte? Não, porque ele está grudadinho nas pernas de Deus. É aquela criança que abraça as pernas do pai e fica lá protegido. Talvez envergonhado com as ameaças que estão fazendo com ele, tirando o sarro dele, mas ele gruda nas pernas do pai. E quem pode abalar? Quanto mais perto de Deus, mais protegidos nós estaremos. Desculpa ter voltado esses slides, então voltando aqui, quem
quem tem acesso e quem permanece é aquele que tem uma boa conduta, um bom caráter, uma boa conversa e uma boa constância. Permanece, não será abalado. Isso daqui, tudo é fruto não do nosso esforço, mas é fruto da graça. É fruto da bênção, da comunhão de Deus. É impossível nós não sermos transformados estando na presença e perto de Deus. Alguns pensamentos para nós concluirmos. Um coração puro é aquele cujo propósito mais profundo foi centralizado em Cristo. Nós nunca conseguiremos produzir pureza em nosso coração longe de Cristo. Somente Cristo centralizado no nosso coração é que vai produzir pureza, poder e presença de Deus. Deseje a presença de Deus de todo o seu coração e sua vida será redimida. Quando cremos em Cristo, nós somos redimidos da morte eterna. Agora, habitando na presença de Cristo, purificando nossas mãos e pés, tendo o poder de Deus na nossa vida, nos alimentando da palavra através da oração e mantendo essa intimidade com Deus, a nossa vida será redimida, será regenerada do mal, da má natureza, da natureza corrompida, e teremos agora o caráter de Cristo. Faça uma avaliação sobre a sua vida. Qual é o seu anseio? O que o seu coração arde? O que você quer mais para a sua vida? Que Deus te abençoe.